Meus irmãos, a paz do Senhor, boa noite. Acabamos de participar de um culto maravilhoso, né? Online, graças a Deus. E eu vim apenas dar continuação no estudo que nós estamos fazendo na terça-feira. Como prometido, vou postar fragmentos todos os dias do estudo. Hoje nós vamos falar sobre o versículo de número 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 14. Porque também como o corpo não é um só membro, mas muitos. Aqui nós vemos, claro, Paulo ele está falando sobre a diversidade da igreja, a diversidade, as multiformas trabalhistas da igreja, os muitos membros com suas muitas funções dentro da igreja, sendo funções espirituais ou funções eclesiásticas. Então ele está falando dessa diversidade: músicos, levitas, pastores, pregadores, evangelistas, diáconos, pessoas que cuidam da limpeza, que cuidam do templo, do data show, do som, intercessores, pessoas com suas multiformas de se organizar na igreja. E também diversidade nos dons espirituais. Tanto que ele fala no final do texto, né? Todos são profetas? Todos por acaso interpretam línguas? Ele está querendo dizer não, nós somos diversos e é isso que faz da gente um corpo. Nós sermos diversas partes, formado de braços, troncos, membros, olhos, nariz, boca, ouvido, e essa junção de todos esses membros, eles compõem um corpo. Cada um faz a sua parte, a mão faz a dela, o olho faz o dele, a boca faz a dele, a língua faz a dela, mas somos um corpo. Além dele falar da diversidade nesse versículo, ele está falando também da necessidade da diversidade. Ou seja, é necessário que exista a diversidade. É necessário que exista. Por que é necessário que exista? Não tem como eu fazer tudo dentro da igreja. Não tem como eu tocar, pregar, profetizar, ministrar, orar, limpar o templo, cuidar do som, tocar bateria, tocar teclado, tocar contrabaixo. É impossível que eu faça tudo sozinho. Então Paulo fala, ó, há necessidade dessa diversidade. Então um ponto que ele destaca aqui, o quê? É a diversidade. E o segundo ponto é que há necessidade de ter essa diversidade. Se não tiver essa diversidade, não é um corpo. Então o corpo ele não é algo individual. O corpo é um conjunto. E aqui a gente vê que Deus ele ama trabalhar no coletivo, né? Deus é o Deus do coletivo. Deus não é o Deus do individual. E quando a gente começar a ver os outros versículos, a gente vai ver muito bem isso. Deus ele não é o Deus individualista. Ele não é um Deus que trabalha só por causa de mim. Ele não é um Deus que trabalha só por causa do pastor ou por causa do pregador. Não, Deus ele trabalha o coletivo. Então, essa diversidade e essa necessidade da diversidade traz para a gente esse conceito que o corpo ele não é individual. Deus não gosta e não quer pessoas individualistas no corpo, porque o corpo ele é um conjunto. Então esse negócio de só eu, mediante o versículo que nós lemos, está por fora. É a síndrome de Elias. Elias ele fala para Deus, Senhor, só tem eu. Aí o Senhor fala, Elias, igual a você eu tenho 7.000 separados. Ou seja, Deus ele quer corpo. Deus ele quer diversidade. Deus ele quer conjunto. Deus ele quer coletivo. Deus ele quer união.
Deus não quer egoísmo, Deus não quer só eu, só eu, só eu, só eu, só eu. A igreja tem diversidade. A igreja tem necessidade de diversidade. Quanto mais pessoas habilidosas, com chamado e com talento chegam na igreja, é motivo de eu, como membro do corpo de Cristo, me alegrar por aquelas pessoas que estão chegando, porque o corpo vai funcionar melhor com todas as peças do que faltando peças. É um carro que o ar-condicionado dele dá defeito, ele está funcionando, só que chega o calor, a gente sofre porque não tem um ar-condicionado. É o carro que tá tudo funcionando, mas não tem a direção hidráulica. Então, na hora de você manobrar ele, você vai sofrer. É um carro que, por mais que ele seja 2020, uma Hilux, uma Lamborghini, uma Ferrari, um Jetta TSI, mas só que se ele furar o pneu e não tiver um step na mala para colocar naquele pneu que tá furado, você vai ficar na mão. Por quê? Porque há necessidade de diversidades. E quem estava na primeira aula lá na igreja lembra dos desenhos que eu passei, dos esquemas que eu passei. Há necessidade da diversidade. Porque se tiver todas as peças nos seus devidos lugares, o corpo vai funcionar em conjunto. De maneira que quando algo falta, a gente tem aquela peça para repor. A gente tem algo para colocar no lugar. A gente tem todo um esquema do corpo funcionando no coletivo. Então é isso que o versículo fala, resumidamente, tá bom? Amanhã eu vou estar postando o versículo de número 15 e 16. 15 e 16. Amanhã vão ser 2 versículos porque um complementa o outro. Deus abençoe a noite de vocês. Orem pelas suas famílias. Orem pela igreja do Senhor. Orem pela cidade de Nova Friburgo, orem pelo nosso país, orem pelo mundo. Para Deus, nada é impossível. Deus os guarde, vos livre de todo mal. Boa noite, estamos juntos. Se precisar de alguma coisa, entre em contato comigo aí. Deus abençoe.